Muitas pessoas associam o luto como um sentimento de tristeza relacionado à morte de alguém de maneira literal, mas o luto, na verdade, refere-se a um processo de encerramento de ciclo e de adaptação diante dele. Os exemplos de encerramentos de ciclos são inúmeros como a morte em si, separações e divórcios, falências, mudanças de cidades, estado, país, encerramento de ciclos como no colégio, faculdade ou em algum trabalho e etc. Os sentimentos de luto são presentes em diversas situações como essas, claramente que em maior ou em menor grau dependendo da situação ou do quanto de afeto se tinha para o objeto que se foi. A psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross, em sua obra Sobre a Morte e o Morrer, formulou as 5 fases do luto: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Tais fases representam reações psíquicas do indivíduo enlutado para lidar com a perspectiva da perda, morte e são processos naturais do ser humano. A seguir, as 5 fases do luto propostas pela autora. 1. Negação. A primeira fase do luto se manifesta como uma defesa psíquica, no qual a pessoa se nega a acreditar no que aconteceu e tenta não entrar em contato com a realidade, preferindo não falar sobre o assunto. É uma fase de dor intensa e dificuldade para lidar com a perspectiva da falta e ausência. 2. Raiva. Na segunda fase do luto aparecem os sentimentos de revolta com o mundo e com todos. O indivíduo se sente injustiçado e não se conforma com o que está passando. Quando o sujeito para de negar o que ocorreu e se conecta com a realidade, vendo que não é possível reverter a situação, ele sente muita raiva. 3. Negociação ou barganha. Na terceira fase, a pessoa começa uma etapa de negociação. É uma tentativa de aliviar a dor e buscar soluções possíveis para sair daquela realidade. É comum que pessoas façam promessas para Deus, busque o ex para tentar negociar uma volta, tenta trapacear a realidade, tenta compensar a falta com outra coisa. 4. Depressão. Nesta quarta fase do luto, a pessoa se volta para o mundo interno. Ela se isola do mundo externo por se considerar impotente e triste. É considerada a fase mais duradoura de todas, no qual a pessoa se vê imersa numa tristeza profunda diante do sentimento de perda. É comum que se tenham sentimentos da depressão como tristeza profunda, choro, apatia, falta de vontade de realizar atividades, falta de perspectiva, desânimo e etc. É comum que demore um tempo a passar, porém se permanecer por tempo demais pode se tornar um luto patológico. 5. Aceitação. A última fase do luto é caracterizada pelo momento em que o indivíduo consegue enxergar a realidade da forma que é dura e penosa, e ainda assim aceita-la. O indivíduo não se sente mais desesperado diante da perda e da morte, mesmo que a tristeza dure por muito tempo ou até a vida inteira, principalmente em casos de falecimentos, e consegue prosseguir na vida de maneira saudável depois de aceitar a sua dor. O luto é o processo natural e necessário diante de uma perda e ele deve ser vivido e nunca reprimido. Diante de uma perda significativa, é crucial que se viva todos esses processos para que o indivíduo consiga prosseguir na vida mesmo diante da dor. Caso a dor seja reprimida, negada, ela pode se tornar sintomas lá na frente, físicos e emocionais. Portanto, vivenciar esses 5 estágios naturais do luto é o mais saudável a se fazer.